Olá, eu sou o Eduardo, do curso de farmácia. A gente vai apresentar aqui o podcast, que a gente está fazendo a matéria de fisiologia via PA, e, e a atividade pré-estabelecida é um podcast contemplando os tópicos que a gente vai falar posteriormente. Isso, E aí a minha amiga Lidiane, agora ela vai se apresentar. eu sou Lidiane, sou de Silvânia, faço curso de pedagogia, estou na disciplina junto com o Eduardo. Nós vamos falar um pouquinho do sistema urinário, as suas funções. A gente vai começar com a anatomia funcional dos rins. O que que você pode falar para a gente, Eduardo? Vamos lá. Os néfros são as estruturas funcionais do rim, em que ocorre a filtração do sangue e a formação da urina. Cada néfron é formado por um corpúsculo renal em um túbulo. O corpúsculo consiste em um emaranhado de capilares, chamado glomérulos, envolvido por uma estrutura chamada cápsula, cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. É, E qual a estrutura funcional do rim? Microscopicamente é formado por cerca de 1 milhão de pequenas estruturas chamadas néfron. Cada néfron elimina resíduos do sangue, mantém um equilíbrio hidroeletrólico do corpo, controla a quantidade de líquido no organismo e regula também a pressão arterial e secreta hormônio, além de produzir urina. E também sobre a anatomia dos rins e vou falar um pouco da sua função, que a função do rim todo mundo sabe, é filtrar o sangue, né, a principal, mas também desempenha as funções hormonais. Os rins, eles é um órgão excretor principal do corpo. Ele remove todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, que são resultantes do metabolismo corporal, como ureia, creatina e ácido úrico. Tudo bem. E agora você pode falar para a gente um pouquinho das funções não excretoras, né? A parte que fala da E eu encravo nessa palavra sempre. Gliconeogênese. Isso, Gliconeogênese. gliconeogênese. Sim, a gliconeogênese, ela ocorre principalmente no fígado. Ocorre em menor extensão também no rim. Utiliza das mesmas enzimas da glicose. Três reações da glicose são irreversíveis nesse processo, que é hexoquinase ou glicoquinase, fosfofrutoquinase, piruvato-quinase. Esses passos, então, devem ser contornados na gliconeogênese. Vale ressaltar também que glicose e gliconeogênese são processos espontâneos. Se as duas vias estiverem ativas simultaneamente em uma célula, isso constituiria um ciclo fútil, que gastaria energia. Portanto, para prevenir o gasto de energia de um ciclo fútil, a glicose e gliconeogênese são reciprocamente regulados. Nossa. E é isso, as principais funções da gliconeogênese. Então, agora vamos falar das funções da eritropoese. Vamos lá, eritropoese. Só um nome difícil, né? Só. Mas o processo não é tão assim, não. Eritropoese é um processo de produção de eritrócito, também denominado como hemácias ou células vermelhas no sangue. Eritrócito é aqueles discos redondos e eles possuem o núcleo que contém hemoglobina. Essas hemoglobinas são encarregadas de levar oxigênios para os tecidos e para os órgãos. A produção de glóbulos vermelhos também acontece na medula óssea, sob o controle do hormônio eritropoetina, abreviado EPO. As células justaglomerulares renais produzem eritropoetina, credo,
em resposta ao decréscimo de fornecimento do oxigênio, como eu falei. Eles fornecem eritropoetina quando o oxigênio está pouco, como a anemia e hipoxia, ou aumento dos níveis androgênios. É isso. Agora vamos para um nome mais fácil, que é a ativação da vitamina D. Vamos lá, ativação da vitamina D. A síntese de vitamina D, ela ocorre por meio da ação dos raios ultravioleta na pele. E por isso, a exposição ao sol de forma controlada é fundamental para a saúde. Ou seja, ela estimula a produção, ela não produz. Quando a pessoa fala assim, tem que pegar sol, menino, tem que produzir vitamina D. É errado, ele só estimula, ela não produz. Quem produz é o corpo através dos nutrientes que tem em estoque no organismo. Por isso, a exposição no sol de forma controlada é importante para a saúde. Existe caso também de pessoas que ficam muito dentro de casa, ou às vezes num trabalho assim fechado, ela não pega sol. Existe caso de anemia ou alguma deficiência fisiológica por conta dessa ausência de vitamina D. Então, é de suma importante tomar aí pelo menos um pouquinho, né, para a gente estar com a homeostase fisiológica regulada. Eu tô E desse o jeito. próximo, eu também, eu não tô, quase não tô saindo. Aliás, eu quase não estou pegando sol, né? Só pego quando eu vou para a faculdade. O processo inicia bem rápido, poucas horas após a radiação atingir a pele. E também o ideal é tomar sol sem filtro solar, com o máximo das partes do corpo exposta, né? Pelo menos 20 minutinhos aí do dia. Recomenda-se aí. E a vitamina D, ela, o que é a vitamina D, né? Falando do processo, como é estimulado, é um calcitrol, a forma da vitamina D é um calcitrol, que pode, em conjunto com outros elementos e nutrientes, auxiliar fortalecer o osso e a musculatura por meio de regulação cálcio e fosfato. Além de todos os benefícios fisiológicos, ela ajuda na regulação de cálcio e fosfato no fortalecimento muscular e ósseo. E é isso. Muito bom. A gente falou das funções não excretoras, agora vamos para as excretoras. A primeira delas é a função glomerular, que é a parte da filtração. Vamos lá. A função glomerular. Os rins, como eu falei, eles são o principal responsável pela manutenção de homeostase da água e dos solutos através do processo de filtração, reabsorção, secreção e excreção. A filtração glomerular, ela é um processo de conversão do suprimento sanguíneo sistêmico no filtrado, que acabará por se tornar urina. Ou seja, ela pega aqueles componentes que eu falei, ureia, ácido úrico, que não é interessante para o nosso organismo aproveitar eles, e excreta. É um processo de conversão de suprimento, como eu falei, sanguíneo sistêmico não filtrado, que acabará em se tornar urina. Aí esse o glomérulo vai fazer essa função dessa conversão. Ele absorve, reabsorve até não, salvo engano, não sei quantas vezes, é muitas vezes. E aí ele aproveita tudo. Aí no final da urina tem ureia, ácido úrico e outro componente lá que eu não me engano. E a função é filtrar o sangue. Inicialmente o sangue chega sob a pressão nos capilares do glomérulo. Nesse momento, a pressão faz que parte do plasma saia em direção à cápsula de Bosman, e a outra é conhecida como a filtração, que é que é o final. E é isso. Deixa eu ver. Não. E aí, dentro das funções excretoras, né, a gente tem mais uma, que é a função tubular, que é a reabsorção e a secreção, de fato. Isso.
É verdade. Nossa, perdão, tinha esquecido da função tubular. Vou falar dela aqui agora. Opa, vamos lá. A função tubular, como eu falei, já no glomérulo, ele absorve e reabsorve. O rim é um órgão que desempenha diversas funções no organismo, dentre elas o processo de secreção. Quando algum excesso, alguma substância tóxica esteja andando no organismo. E esse processo de reabsorção dentro do glomérulo ele é muito importante porque às vezes ali no sangue, nas primeiras filtrações, tem proteínas que interessantes, proteínas e componentes importantes. Ele absorve e reabsorve, e fazendo assim o máximo aproveitamento do organismo e secretando o que não é tão interessante. Tudo bem. Eu tinha esquecido desse último tópico, mas o importante é que foi. Deixa eu ver aqui. Agora são as funções reguladoras. Agora, essas são as funções reguladoras. A Lidiane vai discorrer aí um pouco sobre as funções reguladoras, começando com a regulação da osmolaridade. O que você pode falar para nós sobre isso? Isso, então, regulação da osmolaridade. Então, basicamente, o que que é a osmolaridade, né? O parâmetro que a gente mede a concentração de solutos naquela solução ali. Então, os rins, já que ele consegue regular a excreção de água, ele também controla essa osmolaridade. Se a osmolaridade ela não tiver no movimento correto, se ela tiver anormal, vai acontecer um movimento ali que vai atrapalhar, vai acontecer um movimento de água livre muito intenso, que é água sem sódio, aquela água, digamos que limpa, né? E aí vai atrapalhar muitas reações das células do nosso corpo. Por isso que é importante estar tudo em equilíbrio, tá tudo sempre reguladinho. Basicamente é isso. A homeostase. Muito bem, Lidiane. Bem legal. Agora fala para a gente sobre a regulação do equilíbrio ácido-base. Ácido básico. Opa, Ácido então, base, ácido básico. o ácido básico. Isso aí, de uma forma bem simples, né? É a regulação do pH do nosso corpo. Que o pH é o potencial hidrogênico que o nosso corpo tem. E essa regulação, ela depende, né, na verdade, da atuação dos sistemas dos tampões que atuam via sangue. E aí é interessante a gente pensar que o pH do nosso sangue, ele não é neutro, né? Ele é discretamente básico, ele não é neutro. Então, por isso que esse equilíbrio tem sempre que ser mantido. Enquanto uma parte elimina, a outra já vai, retém, que tem o bicarbonato envolvido nesse processo, que é algo que é um elemento que pouca gente acredita que tem no nosso corpo, mas ele está ali envolvido nesse processo. Então, o sangue da gente tem que estar sempre ali equilibradinho, por isso que é tão importante essa regulação. Muito bem, Lidiane. E para a gente se encaminhar pelo fim, né? Se encaminhar para o fim, o último processo para a gente finalizar aí esse podcast de sistema renal, ou sistema renal, como fala vocês. É isso. A micção, né? Então, a micção basicamente é o esvaziamento da nossa bexiga, a nossa vontade, a grosso modo, de urinar, né? Então, e esse processo, ele está diretamente ligado com o sistema nervoso, que muita gente não se atenta a isso, né? Quando nossa bexiga enche, o esfíncter ali, que é uma das partes que tem na nossa bexiga, ele começa a se sentir pressionado. E aí ele manda um sinalzinho lá para nossa medula, e aí ela chega lá no cérebro e o cérebro acorda, tá na hora de esvaziar a bexiga. E aí volta um sinalzinho lá para nosso colo, volta lá um sinal lá para a bexiga, que é hora dos esfíncter, o interno e o externo relaxar para ir a urina sair.
E todo esse processo está ali ligado com o sistema nervoso, que é um processo, Hum, falando assim, ele parece muito simples, né? Mas não tem nada de simples nesse processo todo. muito bem. Muito bem explicado, Lidiane. E é isso, né? Ah, só mais uma questão aqui, atentar na questão da micção também, a pessoa sempre que ela puder, ela não deixar acumular ou segurar, porque quando a gente retém muita urina, principalmente as mulheres estão sujeitas a uma infecção de urina, né? E aí é um pouco, principalmente as mulheres que se é mais exposta na hora de urinar, fazer o xixi, porque tem contato diretamente no vaso, né? Sempre que puder, nunca deixar a bexiga encher demais, ficar passando vontade, né? E é isso. Sim, acho que é isso. A gente falou de Finish. tudo. Sim, então, Falou. obrigada. Eu que agradeço, viu? E é isso. Vai dar tudo certo.